Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quinta-feira, 31 de agosto. O dia seguinte é a eliminação do Botafogo na Copa Sul-Americana. Depois de derrota por 2-1 para a equipe do Defensa e Justiça lá na Argentina, o Glorioso agora, de fato, concentra 100% da sua atenção e energia no Campeonato Brasileiro. A gente já tinha percebido que a prioridade da equipe, prioridade máxima, era o Brasileirão. A maneira como o Botafogo veio conduzindo a Sul-Americana demonstrava: Sul-Americana é um bônus, Brasileirão é o prêmio máximo. E essa é uma configuração que no começo da temporada não existia. Talvez até por isso exista esse conflito de sentimentos em muitos torcedores. Quando a gente virou de 2022 para 2023, qual era a competição que fazia os olhos dos botafoguenses brilharem, né? Seduzindo ali pela possibilidade de taça, de fato, Sul-Americana? Não era o Campeonato Brasileiro. Nenhum botafoguense, sejamos sinceros, nenhum botafoguense poderia imaginar que no segundo ano de SAF a gente já estaria na situação que a gente se encontra no Brasileirão. Foi uma surpresa para todo mundo. Internamente também, porque o planejamento do Botafogo, você sabe muito bem, era G6 no Campeonato Brasileiro. E nessa configuração de temporada, onde o G6 era o grande alvo no Brasileirão, a Sul-Americana possivelmente seria encarada de uma outra forma. Se o Botafogo hoje estivesse na 8ª, 7ª posição no Campeonato Brasileiro, ali próximo do G6 a 1 ponto, 2 pontos, na briga pelo objetivo da temporada no Brasileirão, que havia sido estabelecido, a Sul-Americana seguiria sendo a grande possibilidade de uma conquista já no segundo ano de SAF. Só que aí, meus amigos, o futebol e suas nuances, né? O futebol e o imponderável. O Botafogo começou a disparar no Campeonato Brasileiro. O Botafogo começou a empilhar vitória atrás de vitória no Campeonato Brasileiro e foi abrindo uma distância para os principais concorrentes, os ditos favoritos, lá antes do campeonato começar. Tudo isso vai tendo o seu peso. E o Botafogo, então, de repente, numa correção, num ajuste de rota, começou a olhar para o Campeonato Brasileiro como uma oportunidade de ouro, uma oportunidade que não se apresenta assim toda hora, né? Ganhar o Campeonato Brasileiro, afinal de contas, é muito difícil. Não é coisa fácil, não. Você tem que ter muita regularidade, tem que ter muita concentração, encarar todos os jogos, né, da melhor forma possível. Nem sempre vai ganhar, mas sempre buscando pontuar. E o Botafogo foi conseguindo estabelecer um ritmo muito forte na competição nacional. Dessa maneira, nessa nova configuração que foi se criando ao longo dessa temporada, a Sul-Americana passou a ser vista como um plus, como um bônus. Vitor, mas dava para ganhar as duas, cara. A Sul-Americana é muito acessível. Dava para a gente poder seguir firme e forte, mesmo com uma equipe alternativa, na competição continental. Para isso, tinha que encarar a Sul-Americana na rotação correta. Eu concordo plenamente com você, que está pensando exatamente isso que eu falei. Eu concordo. A Sul-Americana é uma competição para lá de acessível. No ano passado, o Atlético Goianiense, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, foi semifinalista. O São Paulo, que ficou no meio da tabela ali do Campeonato Brasileiro, foi finalista. O Ceará, que foi rebaixado, chegou nas quartas de final. Ou seja, sim, é uma competição extremamente acessível, desde que, e esse é um ponto importante, você encare a competição da maneira como é necessário. E o Botafogo não fez isso ao longo dessa temporada. O Botafogo foi levando a Sul-Americana. O Botafogo foi encarando a Sul-Americana daquele jeito, ó. Pô, cara, o nível é mais tranquilo, então vamos levando. Vamos avançando e vamos ver no que dá. No fim das contas, esse comportamento na Sul-Americana não podia ter outro desfecho que não a eliminação. E naturalmente, quando vem uma eliminação, vem muita chateação por parte do torcedor. Super normal. Por isso, inclusive, ontem, no pós-jogo, logo na abertura, no meu primeiro comentário, eu cheguei e falei, olha, primeira coisa, o torcedor tem todo o direito de estar chateado, de estar frustrado, de estar irritado, pé da vida, porque ninguém gosta de perder.
E que bom, a gente se desacostumou a perder. Eram 19 jogos seguidos sem uma derrota sequer. A última tinha sido contra o Atlético Paranaense há muito tempo atrás. E o Botafogo, claro, se acostumou com bons resultados. O botafoguense se acostumou com bons resultados. Então a chateação por tudo que aconteceu no confronto, pela declaração do Marçal, mais uma vez uma declaração nesse sentido, sendo dita nessa temporada, né? Entramos moles, entramos desligados, entramos desconcentrados. Não foi a primeira vez que a gente escutou esse tipo de declaração. E não é legal você escutar esse tipo de declaração, especialmente quando você sabe a equipe tem muita capacidade para entregar um resultado bem diferente do que acabou acontecendo. Essa chateação faz parte. E a gente saber digerir essa chateação também é muito importante. Porque a temporada segue. Para alguns torcedores, a galera que foi lá no aeroporto para recepcionar a equipe, para alguns torcedores mais emocionados, mais irritados, isso significa se contentar com pouco. Isso significa comemorar a derrota. Mas na verdade não é isso, Fogão. Na verdade, essa galera foi passar um recado para esses jogadores. Vamos pelo Campeonato Brasileiro, estamos com vocês. Passou, Sul-Americana ficou para trás, foco máximo no prêmio principal. Porque de fato é isso que acontece. O Brasileirão na temporada do Botafogo se tornou o prêmio principal. Então, por mais que eu possa não concordar com a maneira que o Botafogo começou a encarar a Copa Sul-Americana, eu consigo entender. Porque a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente pensava que só começaria a acontecer em 2025. Nós estamos no segundo ano de SAF Botafogo e uma chance de ouro se apresentou pra gente. Dava pra ganhar as duas? Dava. Óbvio que dava. Mas o Botafogo, com o peso dos 28 anos sem uma conquista de relevância nacional ou internacional, decidiu priorizar. E nesse sentido, Fogão, eu não vou ficar aqui execrando, julgando. Não vou. Não vou porque não cabe. Acredito sinceramente que tirando esse peso do passado, tirando esses 28 anos das nossas costas, sem uma conquista de relevância nacional ou internacional, o Botafogo vai estar mais leve para poder encarar uma temporada com 3 competições com chances de título e levar todas até o fim com o máximo empenho. Eu acredito nisso de verdade. Acredito que vencendo o Campeonato Brasileiro nessa temporada, a gente começa uma página em branco. Um novo livro, praticamente, onde os torcedores, muito machucados pelo tempo sem uma conquista de expressão, não mais precisarão olhar para esse passado. Sempre lembrando, são 28 anos sem uma grande conquista. Quantas e quantas vezes, no momento de derrota, no momento de dificuldade, foi exatamente isso que a gente escutou. Nas lives, à torta e à direito. Nas redes sociais, a mesma coisa. O Botafogo, portanto, o Botafogo dessa temporada, que não pensava em brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, que tinha como alvo o G6, efetivamente fez uma escolha que desagrada parte da sua torcida, porque a gente acreditava na conquista dupla, mas que pode fazer uma baita diferença nos próximos anos. Tirar o peso dos 28 anos sem uma taça vai fazer uma baita diferença. Vai fazer uma baita diferença na mente do torcedor, no coração do torcedor. E quando a gente confirmar esse título do Campeonato Brasileiro, a noite de ontem, que irritou, que chateou, que frustrou, terá sido apenas um pequeno detalhe, uma poeirinha cósmica dentro de algo, de um universo muito maior de possibilidades. Eu queria avançar, eu queria a classificação, porque dava. Eu queria chegar na final, porque dava. E eu fico chateado, sim, por a gente desperdiçar uma oportunidade de conquista. Não só a Sul-Americana, mas a chance de jogar uma Recopa Sul-Americana, a chance de jogar o desafio de clubes, UEFA Conmebol. Sim, existiam outras possibilidades atreladas à Sul-Americana. Mas eu entendo o foco
ser o Campeonato Brasileiro. É uma oportunidade de ouro que a gente não vai deixar passar. Então, Fogão, ficamos frustrados, ficamos chateados, mas vamos com tudo no Campeonato Brasileiro. Sem pessimismo, sem tempestade em copo d'água, sem tornar esse fato no meio da temporada em um fator que vá simplesmente atrapalhar a nossa caminhada. Faltam 17 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. E a gente está cada vez mais próximo de uma conquista há tanto tempo aguardada. E, honestamente, eu prefiro 1000 vezes focar nesse prêmio principal da temporada, que é o principal torneio de uma temporada aqui no futebol brasileiro. Essa é a grande verdade. O Campeonato Brasileiro é o mais difícil de ser vencido. E a gente vai vencer. Seremos. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão. Quero saber sua opinião sobre tudo isso. Claro, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, é sempre muito importante. Um grande abraço e até a próxima.